Existiam 4 formas de entender o judaísmo. Era basicamente 4 igrejas judaicas totalmente diferentes uma das outras. A primeira igreja era a igreja, eu vou chamar de igreja aqui pra ficar mais fácil, mas a primeira filosofia é o farisaísmo. Que é quem cuidava do templo. Às vezes não, às vezes yes. Os sujeitos cuidavam do templo, mas eles tinham uma perspectiva totalmente diferente da fé. Os fariseus, eles aceitavam como cânone não só a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, mas também os livros proféticos históricos, ou seja, todo o Antigo Testamento. Mas até um pouquinho mais, né? Eles vão ter a Septuaginta, né? Eles vão pegar um pouquinho mais. Pô, a Septuaginta tem um pouco mais? Não, a Septuaginta tem 3ª e 4ª Macabeus, e tem livros que não tem no nosso. Sim, não problematiza. A questão é, eles eram mais próximos do povo. Então o farisaísmo acreditava que o judaísmo tinha que ser popular, pregado aos povos e levando em consideração os profetas. Então por isso que a gente vê o Samuel falando tanto dos profetas do Antigo Testamento e o Samuel preocupado com o que está sendo dito com o povo, pegando banquinho no meio de Jerusalém, levantando e falando com o povo. A gente vê os fariseus de uma maneira muito má, porque Cristo desce a cacetada neles, mas em tese eles eram os mais... Esse Samuel é o vilão da seriado, vocês acham? É. Mas agora o Neiva tá falando um negócio bom aqui. Ouvindo a descrição do Neiva, eles são aceitáveis. Eles são... porque eles eram os mais próximos do povo e que queriam que todo o povo seguisse a lei. Eles eram os mais missionários, podemos assim dizer. Além dos fariseus, tem a segunda filosofia, que são os saduceus. Os saduceus, eles negam todo o Antigo Testamento, ficam só com a Torá. Só é válida a Torá. E a celebração deve ser feita só no templo. Então eles cuidam só do templo. Ah, mas o povo lá fora, foda-se, se não tá aqui no templo não importa. O que importa é o templo. Então eles são mais voltados pro templo e são mais elitistas, né? E não acreditam na vida após a morte. Na ressurreição, exatamente. Que era a treta. Que é o ponto que todo mundo conhece deles. Né? Que é o ponto que todo mundo conhece deles. A terceira filosofia seriam... Agora me sumiu o nome agora. Essênios. Os essênios, obrigado. Que eram aqueles que acreditavam que os judeus tinham que construir uma comunidade. Então o que eles fizeram? Se retiraram, construíram uma espécie Foram pra fazenda? Quase isso. Foram pro meio do nada, montaram uma espécie de monastério. Eles moravam próximo do Mar Morto, nas costas do Mar Morto, assim, e eram nas regiões montanhosas. E viviam ali como monges. É nas construções deles que a gente encontrou os chamados manuscritos de Qumran. Os manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, que são esses trechos da Bíblia antiquíssimos que estavam guardados que lá São com João eles. tenha passado por ali. Exato. E tem uma história tristíssima esses manuscritos, porque quando vai ter a insurreição dos romanos, né, pra matar os essênios são dizimados. E aí o que eles fazem? Eles pegam os vasos, colocam os manuscritos, que são os manuscritos de Qumran, dentro desses vasos e escondem na montanha pra quando acabar o ataque, eles poderem ir lá e recuperar. Mas ninguém sobrevive. Por isso que os manuscritos continuam lá. Porque todo mundo é dizimado, saca? Bora começar a escavar. É meio triste. Já saca? fizeram Já isso, estão fazendo acharam, isso, inclusive. Já acharam? Por isso que sabe dessa história que ele tá contando. Anos 70, Acho que ele por tava aí. inventando. Não, Inclusive, o maior relato de que a gente tem do Antigo Testamento vem desses manuscritos. Muita coisa foi corrigida, foi percebida, porque eram relatos mais antigos. E o quarto? Portanto, mais fiéis. E a quarta filosofia são os zelotas, que eram zelosos para com Jerusalém. Eles tinham zelo das zelotas, né? E qual que era a ideia deles? De que a maneira como Israel deveria fazer era por meio de batalha, pegar armas, e assim como Josué tomou a terra prometida, eles deveriam pegar armas e tomar a terra prometida de volta. Então, era uma coisa meio Belicosa. belicosa. Não, mas eu não quero usar a coisa meio talibã, uma coisa meio... Meio revoltosa. Guerrilha. Para, você não tá ajudando. Guerrilha Way. Como é que fala quando a gente quer descrever algum muçulmano que faz... Terrorista. Eu vou usar a palavra terrorista, não é o que eu queria, não é certo. Parece que é uma ala terrorista. Xiita. Parece que é uma ala xiita, mas... Kamikaze. Todo mundo deu opinião, não posso dar a minha? Mas nós estávamos chegando perto, aí você mete um Japão no meio, ele quebrou o raciocínio do Neiva. Mas, na verdade, era uma forma religiosa de viver o judaísmo. Era uma vertente, uma ala
Que a gente pensa assim, só que era um grupo radical. Eles atacavam o próprio povo? Radical. Islâmico, né? O próprio povo não, eles atacavam os romanos. Mas, na verdade, o que eles queriam era expulsar Roma e retomar a Terra Prometida. Retomar Jerusalém e Israel, né? Inclusive, eles tinham uma crença de que se preparar para esses embates era se preparar religiosamente. Então, quando você olha, por exemplo, para o Zelota lá, dando as piruetas dele, uns rezam, outros se preparam para a batalha. Outros entende? trabalham. Então, aquilo é uma ação religiosa para ele, sabe? Ficar treinando para ir para porrada. Inclusive, é por conta deles que vai ter a revolta de 70 depois de Cristo que destrói o templo. Exatamente.